Indicações, indicações. E aí galera, bem-vindo de novo aí ao nosso História Indica, aqui no Historizado Company, beleza? Veja bem, querem saber da onde vêm as ideias do filme O Poço? Querem saber agora? Então aproveita e dê logo o seu like, se inscreva no canal, passa para os colegas. Ora, vamos entender o filme O Poço a partir desse momento, já dou logo a resposta. É uma nova roupagem de Dante, a Divina Comédia. Isso mesmo, ora. Vamos falar um pouquinho do filme e falar um pouquinho de Dante aqui para a gente poder entender. Então eu estou sendo bem direto. Observe bem, o filme El Hoyo, do diretor Urrutia, né, aqui no Brasil na tradução O Poço, né, o Urrutia é um diretor espanhol. O filme foi lançado agora em 2020 pela Netflix, tá ok? O gênero do filme é suspense, é muito bacana. Tá? Não é aquele suspense pesado, mas é um filme de suspense, claro, não resta dúvida, tá? E o Urrutia, ele vai se inspirar em Dante Alighieri. De certa forma, sim, nós podemos perceber isso no filme, fica clara a nova roupagem maravilhosa, magnífica, que o diretor espanhol Urrutia fez no filme O Poço. Um pouquinho do filme é o seguinte, o filme é uma prisão, e aí o nosso personagem, ele ao ser preso, ele chega nessa prisão e para ficar nessa prisão ele não pode fumar, ele opta em ficar preso nela. Você pode ficar essa opção, eu quero ficar preso nessa prisão, o Poço. E aí ele pode escolher alguma coisa para levar, ele pode escolher alguma coisa para levar nessa prisão, e aí ele escolhe um livro. O livro Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, que também é um escritor renascentista igual Dante Alighieri. Então já é a primeira ponte que a gente pode fazer aí em relação ao filme, né? Mas o Miguel de Cervantes, ele é um renascentista espanhol, tá ok? E no caso, Dante é um renascentista italiano. Dante, ele é um renascentista do século XIV, tá ok? É do período da Renascença chamado 300, e já Miguel de Cervantes já vai ser depois lá para o século XVI. Então, o que nós temos aí na verdade, né? Essa prisão, ela é subterrânea, ficam dois presos por cela, até o fundo dela, e na hora da alimentação existe uma plataforma que desce com a comida. Comida essa escolhida por cada preso. Cada preso tem o direito de escolher a comida que ele mais gosta e nessa plataforma ela vai descendo com essa comida. Contudo, os primeiros, os que estão lá no alto, eles vão se alimentando melhor, vão comendo bem, ela vai descendo, mas vão destruindo a comida, destruindo os pratos. Isso quer dizer que os últimos, eles acabavam ficando sempre sem comida. Então assim que o nosso personagem chega na prisão, ele vai ficar preso com um senhor, né, que acaba representando de certa forma um pouco aí também a sabedoria, porque vai ensinando ele sobre a prisão, um pouco ele sobre a vida e tudo mais. E aí ele vai mudar de cela, eles mudavam de cela, eles tinham um gás que os adormecia, eles mudavam de cela, né? Vou dar alguns spoilers do filme durante a nossa indicação, então se quiser assistir o filme antes, depois vem a indicação, mas vale a pena, não vou dar os spoilers todos para acabar com o filme não, fica tranquilo. E aí nesse caso, então, eles vão descendo, tá ok? Trocando de cela, desculpa, eles vão trocando de cela, e aí aparece uma mulher dentro das celas deles do nada, tá entendendo? Pois essa mulher, todo mundo diz que ela é louca, porque ela diz que o filho dela, que na verdade é uma filha, tá presa naquela prisão também, e ninguém acreditava, porque uma criança já tá presa naquela prisão, né? E aí ela participa do filme quase um todo, tá entendendo? E ele então decide, depois que o velho deixa de ser parceiro dele, né, vira a próxima parceira, seria justamente a própria mulher que prendeu ele. A própria mulher que prendeu ele, trabalhou durante anos na cadeia, faz uma besteira, né, e acaba sendo presa e opta em ir pro Poço. Lá ela questiona esse ponto da alimentação e ela quer que todo mundo coma bem. Ele não está ligando muito para isso, tenta ajudar ela, mas tudo bem. Ela vem a falecer também, ele troca de novo de companheiro de cela. Esse companheiro de cela tem um grande significado em relação à virtude da fé e tudo mais, né? E os dois decidem não deixar ninguém comer para poder chegar até o fim do poço. E a galera do fim do poço poder se alimentar melhor.
Eles queriam tentar criar uma forma com que todos os presos conseguissem comer bem. E aí ele vai chegando até o fim do poço e durante essa passagem toda vai acontecendo várias coisas. Eles vão mostrando, né, pessoas que são mais grossas, ignorantes, vão mostrando pessoas avarentas, aparece gente com dinheiro, né, dentro da cadeia para nada, aparece casais, né, tendo relações sexuais, tem casais héteros e casais homo. Então ele vai passando por uma série de coisas e situações e enxergando até chegar ao fundo do poço. E lá nesse fundo do poço, entendeu? Ele tem uma série de conclusões e descobertas, no qual você também terá, e eu não vou dar spoiler sobre essa questão, claro. E aí você entende nesse momento o filme e depois a plataforma sobe rapidamente para o topo. Por que nós estamos então falando um pouquinho desse filme? Porque é a Divina Comédia de Dante. A Divina Comédia, turma, de Dante, é o seguinte, é uma narração sobre os céus e os infernos. A Divina Comédia foi escrita por volta do século XIV e ela é uma síntese enciclopédica do conhecimento científico e filosófico do que existia no fim da Idade Média e início da Renascença, da Idade Moderna, né? Dante ele pega o conhecimento científico, religioso e filosófico da Idade Média, início da Moderna, e tenta trazer de uma forma poética, tá entendendo, para esse livro, como seriam esses céus e esses infernos. Então o personagem da Divina Comédia é o próprio Dante. Ele tem uma musa inspiradora que é Beatriz, tá entendendo? Que aí é ligada a essa mulher que tanto procura essa filha. E ele tem um sábio que o indica esse caminhar como fosse esse velho, também, né, no próprio filme, né, do Poço. Compreenderam? O que você tem um sábio, você tem a musa inspiradora, no Poço também você tem essa mulher que procura a filha, você tem esse velho como sábio que mesmo depois de morto fica batendo na cabeça do nosso personagem do filme. E aí, galera, e aí, turma, você tem ele, então, Dante Alighieri, passando pelos infernos e vendo ali, em cada inferno desses, são, né, esclarecendo um pouquinho a estrutura, né, você tem 10 céus. São 7 céus importantes aí, o 8º, o 9º e o 10º céu, onde estaria Deus sentado em seu trono celestial. Você tem um purgatório e você teria 9 infernos. Esses céus, galera, seria esse céu mesmo azul aqui que você vê. Você acreditava nisso na época. Que você teria 10 céus acima, o purgatório, né, aqui na entrada do inferno, e os 9 infernos, até o fundo, tá ok, da terra. E aí, cada inferno desse teria o seu demônio líder, e cada inferno desse seria o pecado que a pessoa cometeu. Dante Alighieri teria essa passagem por esses céus e infernos, e Dante vai registrando os 7 pecados capitais e as 7 virtudes. Compreenderam? Como o nosso personagem vai vendo os 7 pecados dentro do poço, né, como a avareza, a luxúria, né, a gula, vai estar tudo representado nesse filme aí, né? E aí ele vai descendo tudo isso, compreenderam? Explicando tudo isso. E aí, nesse caso, Dante Alighieri percebe, então, também, né? Dante ele percebe, dentro do inferno, a presença desses 7 pecados, as condenações por esses pecados, e observa as virtudes. Então, na realidade, né, na Divina Comédia, você observa os pecados humanos e observa as virtudes humanas. O filme O Poço também traz esses pecados humanos e essas virtudes humanas. Contudo, muitos acreditam que o Rútia trouxe no Poço as questões sociais da nossa vida contemporânea. Não, realmente ele trouxe, não resta dúvida. Porque não interessa o período da era histórica, antiga, média, moderna, contemporânea, não. O nosso objeto de estudo é o homem, da ciência e história. E nesse caso, o homem ele tem esses 7 pecados e tem essas 7 virtudes na sua formação de personalidade. Então, a Divina Comédia, né, para a gente poder entender mais, ela é uma enciclopédia do conhecimento científico e filosófico da época, tá entendendo? Mas ela é uma obra moralizante. Ela é uma obra moralizante, a Divina Comédia, para mostrar que o homem deve tomar cuidado com seus pecados e observar suas virtudes e valorizar suas virtudes. Ela é uma obra didática porque classifica os céus, os infernos, classifica os pecados capitais e as virtudes. Ela é uma obra alegórica porque ela também, né, traz toda uma simbologia de céu e inferno, dos pecados e dessas virtudes. Contudo, é muito bacana porque a Divina Comédia é um poema
tá ok? Um poema épico narrativo simétrico, tá ok? Onde ela tem assim 33 cantos com partes de 40 a 50 tercetos. Então você tem ela sendo dividida, essa obra simétrica, em 33 cantos, tendo cada deles de 40 a 50 tercetos. Então observe como o número 3 é importante para a Divina Comédia. Tá? É muito comum nessa época escrever desse jeito, de uma forma poética de escrever, chamada terza rimo. Compreenderam? Terza rimo. Por que eu estou dizendo isso? Ora, porque vocês, ao assistir um filme, verão que o número 3 também será importante para o filme, como foi para a obra A Divina Comédia de Dante. Para eu estar mostrando a vocês que, na verdade, o Poço, ele é uma nova roupagem, uma nova leitura da Divina Comédia de Dante. Da mesma forma que o famoso Rei Leão, tá ok? Fez tanto sucesso no mundo, o filme Rei Leão, e quando você assiste o Rei Leão, você depois vai ler Hamlet, a obra de William Shakespeare, e vê que nesse momento aí, né, o Rei Leão nada mais é do que a história de Hamlet, de Shakespeare. Então, o filme O Poço nada mais é do que a obra Divina Comédia de Dante. Compreenderam? Então o livro, ele é uma obra filosófica, é uma obra poética, é uma obra didática, tá ok? E alegórica. E aí nós podemos entender que mesmo que o Rutia traga, né, essa questão explicativa de umas questões sociais presente no filme, na Idade Contemporânea, como eu estava dizendo, os pecados capitais e as virtudes estão presentes no homem, então não interessa a era. Então ele explora as questões sociais no filme, mas explora as questões sociais voltadas para os pecados, para as virtudes humanas. Né? Da onde veio essas questões dos pecados e das virtudes humanas? Ela está na Bíblia, mas ela não está explícita na Bíblia. Na verdade, no século IV depois de Cristo, o monge da Igreja Católica, Evagrio de Póntico, ele, ao ler a Bíblia, Evagrio de Póntico, do século IV, ele consegue retirar da Bíblia que existem 7 pecados capitais, que seria a gula, a avareza, né, a luxúria, ira, inveja, a preguiça e a soberba, tá certo? E também as 7 virtudes, a fortaleza e tal, essas questões todas, né? E aí, nesse momento, Dante trabalha com 7 pecados capitais e as 7 virtudes nos seus infernos, nessa visão filosófica, tá ok, religiosa medieval, e o Rutia trabalha com 7 pecados capitais e também as 7 virtudes numa visão contemporânea, onde as questões sociais do nosso mundo, relacionadas ao nosso pensamento contemporâneo, também está presente esses pecados e também está presente essas virtudes. Então, nesse caso, o Rutia ele traz uma releitura de Dante, a Divina Comédia, colocando questões contemporâneas, por isso parecem ser questões sociais extremamente atuais, mas que na verdade são questões eternas das nossas práticas de pecados e virtudes dentro das nossas sociedades em qualquer era da história. Compreenderam? Olha só. Então, se gostaram, dá o seu like, se inscreva no canal, indique a seus colegas essa explicação que é muito bacana, indique a leitura do filme, indico a leitura do livro, indico a leitura do filme e passem a perceber que muita coisa criada no nosso cinema hoje é muito bacana, mas são novas roupagens desses próprios renascentistas. Ele cita Miguel de Cervantes ali na entrada do filme, cita a obra toda de Dante Alighieri, tá ok? E o Rutia faz um trabalho muito bacana, vale a pena ler. Muito obrigado, porque agora vocês já ficaram historizados. Um abraço.